Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Está ficando acirrada a discussão sobre a questão racial no Brasil. Participam do programa de hoje, no Rio, a historiadora Isabel Lustosa e o coordenador do Movimento Negro Socialista, José Carlos Miranda. Em São Paulo, o presidente da FAPESP, Carlos Vogt, e o Frei Davi dos Santos, diretor executivo da ONG Educafro. Desde 98, a política de cotas vem sendo discutida. Intelectuais contra e a favor do Estatuto da Igualdade Racial. Se eu digo que vou dar precedência a pessoas negras, pardas e índios, eu excluo o branco pobre. Não se pode consertar uma discriminação com outra discriminação. O que tem que fazer é dar ensino de alta qualidade, ensino fundamental e médio para toda a população e especialmente para as pessoas mais pobres de alta qualidade, a fim de que essa pessoa tenha a capacidade de, por seus méritos, ir para a universidade. Procuramos compor uma mesa equilibrada, 2 a favor, 2 contra, e coordenador nacional do Movimento Negro Socialista, militante de movimentos populares e sindicais desde 1981, foi secretário da CUT em São Paulo e administrador regional, o único operário e negro, fundador e dirigente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. José Carlos Miranda, como é que você vê essa questão? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito importante se dizer é que foi uma vitória do manifesto que nós subscrevemos em comum, que a partir dele nós conseguimos, como eu já disse, abrir a porta, escancarar a porta dessa discussão para toda a nação brasileira. Porque os projetos estão sendo discutidos há mais de 10 anos. E o povo, a população, a maioria da população, como disse a pesquisa, não conhecia e não conhece ainda o teor. A partir dessa discussão, porque a pesquisa da Folha, ela tem mais ou menos um mês após a entrega da nossa carta aberta. Todos têm direitos iguais na República Democrática, em 29 de junho. E esse mês de debate deu 9%, o que mostra que é necessário ainda muita discussão, muito esclarecimento. Nesse sentido, nós estamos prestando, primeiro, esse grande papel de abrir a discussão, de escancarar a discussão. E segundo, alertando que cotas não resolvem o problema. José Carlos Miranda, como é que o professor Vogt falou há pouco, no primeiro bloco, sobre a cota como uma estratégia, não é? Como é que você vê isso? Quer dizer, nesse caso, então, seria por um período determinado, uma geração, uma década, não sei. Como é que você veria essa adoção de cotas como uma medida estratégica? Bom, em primeiro que o Frei Davi nunca discutiu como o movimento que ele é dirigente pode lutar para melhorar a escola pública, o ensino fundamental e o ensino médio. Porque eu quero cobrar dos governos como nós podemos fazer um plano em 4 anos. Como melhorar a escola pública, o ensino médio e fundamental. Como o ensino médio e fundamental da escola pública ficar igual ao da escola particular. Ah, mas precisa de recursos. Precisa mesmo. Então, vamos ter que discutir com os governantes aonde estão os recursos, qual o modelo econômico. Porque a proposta de cotas, Dines, e os que estão me ouvindo, segundo os próprios defensores das cotas, vão gerar 27.675 vagas para negros nas universidades. 27 mil. Isso é um grão de areia numa população que eu diria que nós, descendentes de escravo, pele escura, preto, pardo, negro, seja lá como chamam, nós somos pelo menos metade da população, ou seja, 90 milhões. Então, cota não resolve o problema. Ela esconde, mascara. E nós não estamos falando tudo ou nada. Nós estamos falando que recursos existem, Dines.
O problema é que quando você começa a discutir cotas, parece um cala-boca, parece uma esmola. 28 mil negros, porque o resto vai continuar lá na periferia, sendo assassinado pela polícia, não tendo perspectiva de futuro, não tendo saúde, educação. Portanto, cotas não é solução. Nos Estados Unidos, país mais rico do mundo, o que gerou as cotas? Grandes figuras, Condoleezza Rice, Colin Powell, entre outros. Quando teve o furacão Katrina, o que aconteceu? 80% dos pobres de New Orleans e das vítimas eram negros. Hoje, nos Estados Unidos, país mais rico do mundo, 1 em cada 10 jovens entre 16 e 29 anos está preso. Portanto, as cotas produziram algumas personalidades, mas não resolveu o problema dos trabalhadores e da maioria do povo negro e pobre. E o Brasil, que tem essa mistura, e que os negros são 40%, como vai ser resolvido? Não tem solução com cotas. Temos mais uma pergunta do Rio de Janeiro, do Paulo Roberto Santos, para o José Carlos Miranda. Sou professor da UERJ e alguns de meus melhores alunos foram beneficiados pelas cotas. Isso não é uma prova contundente do efeito positivo da medida? É uma prova que, quando se tem oportunidade, o negro, o branco, o índio, qualquer ser humano tem condições de ser igual a qualquer outro que teve a mesma oportunidade. Prova de que as cotas só vão deixar 27.675 negros entrar na universidade. Sendo que, se nós melhorarmos, vamos cobrar dos governantes um plano. Em 4 anos, temos que fazer uma revolução nos serviços públicos nesse país. Educação, saúde, porque não adianta ter só a escola se está todo mundo doente, se não tem esgoto e se não tem perspectiva de futuro, de emprego. Senão, os negros e os brancos pobres vão aumentar a evasão, vão sair da escola. Se nós conseguirmos cobrarmos dos governantes isso, seja lá quais governantes sejam, nós podemos e temos certeza que não vai ser 28 mil negros, vão ser 100 mil, 200 mil. Assim nós vamos igualar, porque em toda a história da humanidade, toda a base da pirâmide social, ela se move em conjunto. Ao que me parece que as cotas, ela vai levar entre os mais pobres, entre os mais desafortunados, os mais afortunados, os mais sortudos, os mais inteligentes, os mais cultos, a ascenderem socialmente. Ou seja, alguns negros vão morar em Moema e a maioria vai continuar morando em Perus, vai continuar morando na periferia sem perspectiva. Então é isso que nós temos que cobrar dos governantes. É dessa maneira que a gente pode melhorar. Porque, olha uma outra coisa, cotas, o governo não vai investir nenhum centavo a mais. Pessoal, não tem 20% a mais no orçamento para a saúde, para a educação, para as universidades. É 20% de cotas para disputar o bolo que já existe, as vagas que já existem. O que nós temos que cobrar do governo e a igualdade jurídica dos cidadãos, inscrita na Constituição, na lei, é que garante que nós exijamos que se cumpra a lei, que todos tenham os mesmos direitos. O Observatório da Imprensa, que é um programa da TVE Brasil, agradece a presença da historiadora Isabel Lustosa, do presidente da FAPESP, Carlos Vogt, do coordenador do Movimento Negro Socialista, José Carlos Miranda, e de Frei Davi dos Santos, diretor executivo da ONG Educafro. Uma boa noite para você e até a semana que vem.